Ok. Então, Hare Krishna, muito bem-vindos, muito bem-vindas no nosso Swadhyaya, né, nosso estudo das escrituras védicas. E antes da gente começar, dessa vez a gente vai fazer uma leitura do capítulo 1 e do capítulo 2, direto dos versos, né, com a tradução literal de Hridayana Das Goswami, Acharyadeva, né, através daquele livro Guia Completo da Bhagavad Gita, com tradução literal. Tá? É um livro muito legal, esse livro aqui. Tá? Super recomendo, assim, ele é bem fácil de ler, ele é bem gostoso mesmo, a tradução é bem bacana. Os comentários de Acharyadeva, né, de Hridayananda Maharaj, são, assim, sensacionais. Então, quem puder, tem no Kindle, tem ele em capa assim também, né, em papel, se vocês quiserem. É bem legal, tem eletrônico em papel, tá? Então, assim, relembrando aqui o que a gente tinha visto, né, a gente viu toda essa árvore genealógica da família dos Kurus e dos Pandavas, né, a gente viu que os Pandavas, eles são filhos de Kunti, né, a princípio de Kunti e de Madri. Pandu foi aquele cara, né, o pai deles, que foi amaldiçoado, ele não podia ter filhos, e por isso, né, Kunti tinha um mantra especial que conseguia invocar semideuses para que esses semideuses pudessem gerar filhos, né? E aí geraram esses 5 Pandavas aqui, tá? Arjuna, Bhima, Yudhishthira, Nakula e Sahadeva, tá bom? E Draupadi é a filha a esposa de todos os Pandavas, né? Os Pandavas se casaram, todos eles se casaram com Draupadi. Tá? E tiveram Abhimanyu, que é filho de Arjuna, tá? E Abhimanyu se casou com Uttara, que era filha de Subhadra, esposa de Arjuna. Teve Uttara, né? Teve Uttara, e aí esses dois aqui casaram e tiveram Parikshit, que é Parikshit Maharaj, do Srimad Bhagavatam. Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. A gente já falou isso, mas a gente fala depois sobre mais disso daí, tá bom? Bom, vamos lá. Que a gente viu também? A gente viu que essa guerra que envolvia semideuses e asuras já estava acontecendo, era um plano dos asuras para que eles viessem no planeta Terra, pudessem dominar o que estava acontecendo aqui, né? E a partir daí pudessem lançar um ataque direto para os planetas celestiais. Né? Isso foi assim, nosso primeiro papo foi mais ou menos esse, né? A gente viu toda essa história daqui. Tem uma história bem legal, né? Mas acho que a gente não precisa entrar em tantos detalhes, tá? Depois disso, a gente começou a fazer um estudo, começou a ver mais ou menos o que estava acontecendo no capítulo 1, né? E vimos aqui no capítulo 1 que o que acontece? Você tem a preparação do exército, né, do verso 1 ao verso 20, você tem um contexto, preparação para a batalha. A gente conversou um pouquinho sobre Sanjaya, né, que é o secretário de Dhritarashtra. A gente falou um pouquinho desse verso primeiro aqui, cai na prova, do quem vai fazer o Bhakti Shastri, Dhritarashtra Uvacha, Dharma Kshetri, Kurukshetri, e essas palavras Dharma, Kshetri e Kurukshetri são muito relevantes. A gente vai ver um pouquinho delas hoje também, tá bom? Dos versos 2 a 11, conhecendo os exércitos, do 12 ao 20, o início da batalha, né, envolvimento dos Pandavas, sinais das vitórias do Pandava, né? Prabhupada faz um comentário bem legal em relação aos búzios, né, que são sons transcendentais que abalam o coração dos Kurus, né, o que não acontece quando eles sopram o búzio deles. Os Kurus, quando, né,
sopra o seu búzio, né, nada acontece com os Pandavas, mas quando os Pandavas sopram seus búzios transcendentais, o Panchajanya, né, o Devadatta e o Poundra, aí a galera fica, uau, fica, né, esse som reverbera de uma maneira que abala os corações dos filhos de Dhritarashtra. Tá? Bom, a gente foi vendo até o versinho 10, não foi isso? Do segundo capítulo. O segundo capítulo já é um resumo da Gita, né? Krishna dá uma certa bronca em Arjuna. Arjuna, no primeiro capítulo, no finalzinho do primeiro capítulo e comecinho do segundo capítulo, eles põem uma série de argumentos para não lutar. A gente vai ler esses argumentos hoje. E Krishna, no comecinho do capítulo 2, dá um certo puxão de orelha nele. Também a gente vai passar por isso daí. E chegamos até o momento onde Arjuna se rende por completo, que é esse versinho, Karpanya doshopata swabhava prichami tvam dharma samudachetaha yashreyasya nishchitam bruhitam me Shishyate Hamshadiman Tvam Prapanam. Então, aqui é o verso onde ele realmente fala: ai, cara, eu realmente não tenho condições, me guia aí, por favor. Estou confuso quanto ao meu dever, perdi toda a compostura devido a reles fraquezas. A gente falou da palavra em particular, né? Karpanya Doshopata, né, que ela é bem significativa. Hare Krishna, Hare Krishna. Bom que você está aqui com a gente. E aí ele pede, por favor, instrua-me, né? Ele fala, sou uma alma rendida a você, seu discípulo, por favor, instrua, me diga com certeza o que é melhor para mim. E a gente falou também dessa Yatreya, me diga com certeza, que é uma certeza transcendental, é uma certeza superior, né? Aquilo que é verdadeiramente melhor para mim. Né? E aí, no verso 10, né, Krishna, no meio aos dois exércitos, sorriu e começa a falar a Gita, propriamente dita, para Arjuna. Então, hoje, a nossa ideia era estar pegando esse texto de Acharya Deva e a gente vai dar uma lida nele. Podemos? Vamos lá? Eu não vou ler o sânscrito, tá? Eu acho que não precisa. Mas se você só em alguns casos aqui que a gente pode, de repente, dar uma olhadinha no sânscrito direto, mas a gente para e dá uma olhada em alguns comentários, alguns pontos que são interessantes aqui de Prabhupada também. Então, vou ficar meio que revezando entre a tradução literal de Acharya Deva, os comentários de Prabhupada. Tá bom? Posso seguir? Vamos lá? E aí, qualquer coisa que vocês tenham, qualquer dúvida que vocês queiram perguntar, qualquer ponto que vocês acham relevante de estar comentando, pode perguntar, não tem problema nenhum, tá bom? Estou aqui para isso mesmo. Bom, ou se vocês preferirem, dá para jogar no chat também, tá bom? Então, vamos lá. No capítulo 1, é o comecinho da Gita, e aí a gente tem esse primeiro verso, que é Dhritarashtra disse, o campo do Dharma, o campo dos Kurus, meus filhos e os filhos de Pandu reuniram-se ávidos por lutar. O que fizeram eles, Sanjaya? Que é a grande pergunta. E aí aqui tem aquela palavra que começa assim, né? Dharma Kshetra e Kuru Kshetra. Então o primeiro verso da Gita fala já do Dharma, já vai falando desse aspecto Dharma. E Dharma Kshetra, né? Um campo do Dharma, o campo onde se realizam as oferendas, onde se realizam as cerimônias religiosas, onde é observado o Dharma, né? E realmente a gente chegou a conversar que esse campo, Kurukshetra, ele existe na Índia até hoje. Lembram que a gente falou dele? A gente falou dele, ele existe na Índia até hoje e pode ser visitado, né? Bom, e que fizeram eles, Sanjaya? E aí Sanjaya disse, ao ver o exército dos Pandavas arregimentado, o rei Duryodhana aproximou-se de seu mestre e falou as seguintes palavras. Tá? Gente, aí olha só,
Essa tradução daqui é uma tradução literal mesmo, tá? A tradução de Prabhupada é um pouquinho diferente, tá bom? Prabhupada tenta explicar nos seus significados, muitas vezes, na própria tradução, ele tenta explicar algo do que é, do que se quis colocar ali, tá bom? Aí aqui eu anotei um ponto que eu achei interessante, que é a palavra Dharma Kshetri, lugar onde são executados rituais religiosos, está no significado de Srila Prabhupada. É significativo, porque no campo de batalha de Kurukshetra, a personalidade de Deus estava presente ao lado de Arjuna. Dhritarashtra, o pai dos Kurus, tinha fortes dúvidas quanto à possibilidade de que seus filhos obtivessem a vitória final. Era meio óbvio, né? Meio óbvio isso aqui. Eles estavam no campo de Dharma e estavam fazendo uma coisa adármica, a coisa fica complicada para o lado deles. Né? Bom, vamos lá. Vamos seguir aqui adiante. Qualquer coisa, qualquer pergunta que vocês tiverem, vocês me perguntem, tá bom? Então, Duryodhana falou as seguintes palavras. Aí a gente lembrar aqui que Duryodhana, ele é um exímio político, tá? Ele é realmente, assim, uma pessoa que tem facilidade no trato com as outras pessoas, no falar, no convencimento. Ele realmente é um exímio político, tá? Ele é muito bem relacionado, ele se relaciona muito bem com as pessoas, tá? E ele usa desse poder que ele tem, né, do convencimento, para conversar com as outras pessoas também, para que essas pessoas possam estar fazendo aquilo que ele está querendo que seja feito. Então, ele fala o seguinte: ó mestre, contempla um imenso exército dos filhos de Pandu, arregimentado por teu astuto estudante, o filho de Drúpada. Aqui estão heróis, arqueiros grandiosos, equivalentes a Bhima e Arjuna em batalha. Yuyudana, Virata e o grande quadriga, Drupada. Drishtaketu, Chaitanya, Kuntibodja, Purudits, Shaibya, o líder dos homens, e o heróico rei Kashi, o corajoso Yudamanyu, o valente Utamaljas, o filho de Subhadra e os filhos de Drupada, todos eles grandes quadrigas. Aí, quadrigas seriam aquelas pessoas que, não que conduzem a quadriga, mas que estão ali para batalhar, né? Aquela pessoa que fica em cima da quadriga para poder batalhar, tá bom? Bom, vamos seguir aqui. Aí aqui a gente já viu o verso 3, 4, 5, 6 e chegamos aqui no 7. Então, a estrutura que a Charadeva montou, ela é uma mais fluida, no sentido de estar trazendo o conteúdo de uma maneira que em blocos, né, de forma que você consiga entender melhor, mas de uma forma mais fluida mesmo, tá bom? Bom, verso 7. Ó melhor dos duas vezes nascidos, toma conhecimento também dos excelentes homens que lideram o meu exército, menciono-os para compreensão mútua. Tu, Senhor, bem como Bhishma, Karna, o vitorioso lutador Kripa, Ashwatthama e Somadati. Muitos outros heróis estão prontos a dar suas vidas por mim, todos peritos em batalhas. Eles atacam com diversas armas. Protegida por Bhishma, nossa força está completa, mas a força deles, defendida por Bhima, é incompleta. Permanecendo firmes em todos os pontos designados, cada um de vós deve proteger Bhishma. Então, o que está acontecendo aqui? Eles estão naquela batalha, vamos voltar aqui, nesse ponto aqui. Vamos voltar aqui para a gente ver o que está acontecendo. Bhishma está do lado dos Kurus,
Duryodhana falou de Arjuna, falou dos exércitos de Arjuna, dos arqueiros que tinham lá, de Bhima, falou dessas grandes almas, mas agora ele falou, olha, lá tem uma galera realmente poderosa, mas aqui do nosso lado também tem uma galera muito poderosa também, né? E aí ele está falando isso para convencer os seus generais de que eles devem manter as suas posições, devem defender o avô Bhishma, porque ele considerava o avô Bhishma como a grande força, né, do exército dele. Realmente ele era uma grande força mesmo, né? Ele era uma grande personalidade, um grande guerreiro, né? Então ele está falando isso para que a gente possa, para que os outros generais também tenham essa visão, tá, de defender Bhishma e de que o que acontece, de que o exército deles é ainda mais poderoso do que o exército de Arjuna. Então é aquele momento motivacional assim antes do jogo estar acontecendo, né? É isso que ele está fazendo. Então, vamos lá. Despertando seu estado de espírito, o Curusênio, o avô, soprou seu búzio vigorosamente. Aí o Curusênio é Bhishma, tá? Soprou seu búzio vigorosamente, trompeteando o som de um leão. Em seguida, tambores de guerra, tímpanos, símbolos, búzios e cornetas foram tocados repentinamente. O som tornou-se tumultuoso. Então, o que acontece? Bhishma ouve o que Duryodhana está falando e, em resposta a ele, para garantir a ele também de que ele iria lutar, de que ele não iria ceder, né, ao fato de que eram da mesma família, de que ele tinha treinado, né, os outros guerreiros do lado dos Pandavas também, né, ele sopra o Búzio dizendo assim, olha, eu estou preparado para a guerra, vamos nessa, vamos nessa, vamos batalhar, tá? E então, Madhava, quem é Madhava? Quem sabe? É Krishna, é um outro nome para Krishna. Então, Madhava e Pandava, esse Pandava aí é Arjuna, tá? De pé sobre uma magnífica quadriga veloz, atrelada a cavalos brancos, sopraram seus búzios divinos. Rishikesha, aí aqui é outro nome de Krishna, tá? Rishikesha é outro nome de Krishna. E vocês sabem o que significa Rishikesha? Ninguém? Rishikesha significa o Senhor dos Sentidos. Então, Rishikesha soprou o Panchajanya, Dhananjaya. Aí Dhananjaya é um outro nome para Arjuna, só que aí Dhananjaya, Dhanan é Jaya é vitória, Dhanan é o que conquistou, né? O que conquistou as glórias da vitória, né? Soprou o Devadatta, Vrikodara, de feitos espetaculares. Vrikodara é Bhima, de feitos espetaculares, também pode ser entendido como de feitos hercúleos, né? Soprou o magnífico búzio Paundra, e o rei Udisthira, filho de Kunti, soprou o Ananta Vijaya. Nakula e Sahadeva sopraram Sugosha e Manipushpaka. Virata, Drishtadyumna, o grandioso arqueiro Kasha, o grande quadriga Shikandi, o invicto Satyaki, o filho de braços magníficos de Subhadra e também Drúpada sopraram, e seus filhos todos sopraram búzios sucessivamente. Ó Senhor da vasta terra, aquele som grandioso estremecendo o céu e a terra dilacerou os corações dos filhos de Dhritarashtra. Então, o que aconteceu agora? Todos os curos sopraram seus búzios, fizeram aquela barulhada, né? E em resposta a isso daí,
os Pandavas também fizeram a mesma coisa. Só que os búzios dos Pandavas mexeram com o coração dos filhos de Dhritarashtra. Ao ver os filhos de Dhritarashtra agrupados para a batalha, ó Senhor da vasta terra, o Pandava Arjuna, erguendo seu arco, preste a disparar mísseis, falou as seguintes palavras a Rishikesha, Krishna. Arjuna disse, ó Achyuta, posiciona meu veículo entre os dois exércitos, enquanto observo aqueles que estão postados firmes, ávidos por lutar. Contra quem devo guerrear este monumental empreendimento bélico? Contemplo aqueles guerreiros reunidos aqui, prontos para lutar, ávidos por satisfazer o mal-intencionado filho de Dhritarashtra na batalha. Então, Achyuta, se vocês querem que a gente pare para ver quem é Achyuta, sim, dá para ver cada um desses significados, se vocês acharem interessante, tá? Achyuta é infalível, é a tradução. Sanjaya disse, ó Bharata, aí Bharata ele está falando de novo lá com Dhritarashtra, tá? Ó Bharata, assim abordado por Gudakesha, Arjuna, Gudakesha é uma palavra muito interessante. Rishikesha pôs aquela quadriga suprema entre ambos os exércitos. Diante de Bhishma, Drona e todos os governantes da vasta terra, ele disse, Arjuna, contempla estes curos reunidos. Então, vamos olhar aqui essa palavra Gudakesha e Rishikesha. Rishikesha, o senhor dos sentidos, aquele que domina os sentidos, que controla os sentidos. Agora, Gudakesha é uma palavra interessante, porque ela tem dois significados, isso acontece muito no sânscrito. Ela tem dois significados. O primeiro deles é que é uma pessoa com uma cabeleira muito grande, assim, sabe? Arjuna tinha um cabelão mesmo, bonitão, saca? Tipo, bem bonitão mesmo. Né? Mas Gudakesha também significa aquele que conquistou o sono. Bacana, né? Aquele que despertou, né? Aquele que conquistou o sono. Isso é interessante porque a gente costuma falar que existem 3 estágios de realidade. Né? A gente tem a realidade do sono mesmo, que toda vez a gente dorme e aí sonha com alguma coisa, acorda já nem se lembra mais, ou lembra quando lembra alguma coisa, mas é pouco, aquilo passou, acabou. Né? Você tem essa vida aqui, onde a gente está, que é uma outra forma de sono também, é como se refere também em algumas músicas, e como os shastras às vezes se referem a essa vida material, como se a gente estivesse dormindo. Dormindo para quê? Dormindo para a vida espiritual, que é a verdadeira vida. Né? Então, Gudakesha tem muito desse sentido, daquele que despertou, daquele que conquistou o sono. Então, quando Krishna botou a quadriga deles, a gente vai para o verso 26. Lá Arjuna contemplou avós, mestres, tios, irmãos, filhos, netos, amigos, sogros e bem-querentes, postados em ambos os exércitos, fitando todos os seus parentes que permaneciam firmes. Arjuna se desesperou. Repleto de imensa compaixão, ele falou o seguinte... Bom, e aí é que entra um detalhezinho de Prabhupada. Prabhupada cita que fala que essa compaixão de Arjuna é natural de todo devoto, né? O devoto tem compaixão, mas que compaixão pelo corpo material é uma compaixão falsa. Né? Ela não, realmente ela não ocorre, né? Não é verdadeira. Seria a mesma coisa que você ter compaixão e tentar ter compaixão e tentar salvar o casaco de alguém que está se afogando. De que vai adiantar aquele casaco? Você tem que salvar quem está se afogando, não o casaco. Então, você não deve estar muito preocupado, né, no final das contas é isso, você não deve estar muito preocupado com a compaixão que vai levar a um salvamento, um pseudo-salvamento de um aspecto material, mas sim ao salvamento real daquela pessoa, no sentido de que ela volte a se conectar com Krishna. Né?
Então, Arjuna disse, diante dessa compaixão, ele falou o seguinte: Arjuna disse, ó Krishna, ao ver nossa própria gente tão próxima, ávida por lutar, os membros do meu corpo se enfraquecem e minha boca seca. Meu corpo treme, meus pelos se arrepiam. O Gandiva escorrega da minha mão e minha pele realmente arde. O Gandiva é o arco de Arjuna, né? Aquele arco que, quando ele disparava uma flecha, as flechas se transformavam em mil. Foi dado por Indra. O Gandiva escorrega da minha mão e minha pele realmente arde. São sintomas claros assim de uma pessoa que está, né, olhou aquela situação e entrou numa síndrome do pânico aqui já, né? Entrou num nível de ansiedade muito grande, né? Imagina, a situação não é fácil para ele, né? Mas ele sentiu isso. Não tenho forças para ficar de pé. Minha mente gira, ó Krishna, e tenho maus presságios. Não prevejo bem algum, Krishna, em matar nossa própria gente na batalha. Tampouco busco vitória, reino ou prazeres. O que é um reino para nós, Krishna? O que são prazeres mundanos ou a própria vida, quando aqueles que, por causa de quem buscamos reino, prazeres e alegrias, essas mesmas pessoas confrontam-nos em batalha, sacrificando vida e fortuna, mestres, pais, filhos e avós, tios, sogros, netos, cunhados e outros parentes mais próximos. Não os quero matar, mesmo se estiverem nos matando. Madhusudana, aquele que matou o demônio Madhu, não por um reino cósmico, muito menos pela imensa terra. Ó Krishna, Janardana, que alegria pode haver em matar os filhos de Dhritarashtra? Então, né, aqui começa a argumentação de Arjuna já desesperado, olhando aquilo lá, olhando seus mestres, olhando seu avô, né, tios, sogros, cunhados, né, e vários outros parentes, mestre de armas, mestre que ensinou ele, né, desde criancinha. Como é que ele ia lutar contra essas pessoas? E aí ele continua falando: o pecado residiria em nós se matássemos estes agressores. Por isso, não deveríamos matar os filhos de Dhritarashtra e outros parentes. Como de fato podemos ser felizes matando nossa própria gente, Krishna? Mesmo que eles, com mentes infectadas pela ganância, não vejam crime em arruinar uma família ou ofensa em ferir amigos, nós vemos claramente o mal casado por se arruinar a família. Ó Janardana, como podemos não saber disso? Como então podemos não renunciar a este pecado? Então ele está querendo aqui já abandonar por completo, né? Deixar de lado. Não, não quero mais lutar, chega. Ok, acabou. Teu aqui para mim. Né? Quando a família quando se arruina a família, seus dharmas perpétuos se perdem. Quando o dharma se perde, o adharma vence a família inteira. Quando o adharma vence, as mulheres da família se corrompem, e quando as mulheres se corrompem, Krishna, surge a confusão de classes. Aí a gente tem que lembrar que é do contexto histórico que a gente está falando, tá? Você está numa estrutura onde se segue rigidamente o Varnashana Dharma, tá? Onde as pessoas têm toda a sua posição, né? Aquilo não é uma estrutura de classes e de castas como depois foi difundida na Índia, não é isso, tá? É uma estrutura védica mesmo. Tá? E por que que eles falam tanto assim em no aspecto da mulher? Porque a mulher é tida como algo, a coisa mais sublime, mais superior que tem nessa cultura, tá? Não é o contrário, não. É justamente isso, tá? Eles têm a mulher não como frágil, mas eles têm a mulher como algo realmente precioso, realmente verdadeiro, tá? A ponto de que
Na punição, só para vocês terem ideia, a punição por uma pessoa ter tocado, tá bom? No cabelo de uma mulher, caça, né? No cabelo de uma mulher, é, era a morte. Olha só como é que era, né? Então, semelhante confusão conduz somente ao inferno, tanto a família quanto os seus assassinos. Os antepassados caem, privados de arroz e ritos de água, porque eram feitas oferendas para os antepassados, e esses crimes dos assassinos de famílias produzem confusão de classes, destruindo os dharmas da linhagem, os dharmas perpétuos da família. Seres humanos com dharmas familiares devastados, de certo, residem no inferno de Anardana. É isso que ouvimos. E era isso que era instruído mesmo, né? Ai de nós, gananciosos por felicidade régia, decidimos cometer um mal enorme, prontos para matar nossa própria gente. Se os filhos de Dhritarashtra, com armas em punho, fossem me matar desarmado e rendido em batalha, isso seria melhor para mim. Eita. Sanjaya disse: após falar assim no campo de batalha, Arjuna, abandonando arco e flechas, sentou-se na quadriga com a sua mente dilacerada pelo pesar. Então é uma cena muito tensa, né? Uma cena assim forte, né? Imagina, você vai lá, tá pronto para disparar as flechas, pronto para batalhar. Não, peraí, deixa eu ver quem é que está aqui, com quem que eu vou batalhar mesmo. Aí você vê seus parentes ali do outro lado, prontos para guerrear, né? E por que que Arjuna fica tão grilado com esse lance da família? Porque assim, ele vai matar os pais, pais de filhos, maridos, vai matar esses caras. Aí vamos lembrar de novo. Eles se reuniram no campo de batalha de Kurukshetra para quê? Por quê? Né? Para quê? Para lutar. Lutar porque existia uma usurpação do trono. Quem que usurpou o trono? Os filhos de Dhritarashtra usurparam o trono dos Pandavas, que tinham direito ao trono, e aí eles estavam querendo acabar, matar os Pandavas por de vez. E aí, para reestabelecer o governo, para tirar aquele governo corrupto que estava, né, que havia tomado o poder, que havia usurpado o poder, eles foram batalhar. Ok? Só que eles não batalhavam no meio da cidade, eles iam para um campo reservado específico para isso daí, eles se reuniam num local e lá eles batalhavam afastados das cidades, afastados dos civis, para que não houvesse, né, dano nenhum. É uma coisa bem interessante aqui. Ok. E aí a gente chega no capítulo 2. Tem alguma pergunta, gente? Algum comentário que vocês queiram fazer? Algum detalhe que vocês queiram ou perguntar ou comentar? Nirinha, pode perguntar, querida. Eu não sei como é que a gente vai fazer. Talvez você tenha que perguntar no chat. Boa noite, querida. Por que que eles tiveram que guerrear? Essa aqui é a pergunta. Ok. Bom, o que que aconteceu? Durante muitos anos, eles tentaram, né, os, os Pandavas tentaram fazer negociações durante, assim, foram vários anos mesmo, tá? Tipo, coisa de 10, 15, 20 anos, tentaram fazer diversas negociações com os Kuros, para que os Kuros cedessem ou o reino, ou uma parte do reino, ou alguma coisa assim, para onde os Pandavas pudessem ficar e para onde pudesse haver um governo dos Pandavas, né? Eles chegaram até mesmo a propor, não, dá aquela terrinha lá, esquecido, aquele pedacinho ali de terra para gente, porque eles tinham que cumprir o dharma deles, de kshatriyas, né, que seriam governantes e guerreiros, eles tinham que cumprir o dharma deles. Então,
Aí eles chegaram até a pedir isso daí. Só que Duryodhana não queria saber disso. Do que Duryodhana queria a terra toda para ele. Queria tudo. Ele falou assim: eu não dou um fio de cabelo, né, para os Pandavas. Não dou um grãozinho de terra. E nessa situação daí, o que estava acontecendo também? Aí vale se lembrar que é um governo corrupto, eles cobravam absurdos de impostos. Tá? Tipo, 75% da sua produção tinha que ir para o governo. Coisas nesse modelo assim. Tá? Ele é um governo corrupto, malévolo, tinha usurpado o trono, eles usurparam o trono, e houve essa batalha para que eles podiam. Não, então, o problema é que quem era esse exímio negociador, né, esse diplomata, era justamente Duryodhana, que havia feito todo um conchavo com diversos outros reinos para poder acabar com os Pandavas. Tá? A Nirinha está perguntando se só tinha essa opção, né, que eu havia falado sobre um exímio negociador político. Né, eles não poderiam resolver com diplomacia, então eles tentaram resolver com diplomacia, no sentido de que eles deveriam, né, Duryodhana deveria estar abdicando do trono, de Dhritarashtra também, mas Drita, aquele Irasta, Drita é apegado, Rasta, o reino. Então, aquele que é apegado ao reino, ele não queria ceder o reino, queria que o reino fosse para os filhos dele, não para os filhos de Pandu, os Pandavas. E aí isso acabou gerando essa briga que a gente tem, tá? Essa briga que aconteceu. Não tinha como fugir disso, não tinha jeito. Além desse aspecto que tem, desse aspecto de existir uma batalha física aqui no campo material, no campo governamental, né, no conceito assim, né, do que estava acontecendo com o governo, existia também uma batalha celestial. Aí isso eu falei lá naquele primeiro papo que a gente teve. Tá? O que acontecia? Os Asuras vieram para cá, eles desenvolveram uma máquina, desenvolveram uma técnica, né, um processo pelo qual eles podiam sair conscientemente do corpo deles, lá onde eles estavam, e tomar o corpo dos filhos de grandes reis, que foi o que eles fizeram. E quando isso aconteceu, a Mãe Terra Bhumi faz as orações dela para os semideuses. Os semideuses entendem o que está acontecendo e falam, poxa, eles estão querendo ir para lá, para a Terra, para lançar um ataque nos reinos celestiais, que era a ideia, né? Que eles vinham para a Terra, vinham como filhos de reis, cumpriam o seu dharma como rei, porque ele estaria cumprindo o dharma dele, poderia não estar sendo muito bom, né, ou muito apegado a Deus, mas estaria cumprindo o dharma dele, e a partir daí ele era promovido aos planetas celestiais, e aí eles podiam estar fazendo um ataque direto lá. Então essa era a ideia dos Asuras. E quando os celestiais descobrem isso, eles pedem ajuda para Brahman, Brahman pede ajuda para Krishna, e Krishna faz esse plano, faz esse teatro, né, esse grande teatro da vinda dele aqui para a Terra, tá? Para que ele pudesse estar passando esses ensinamentos aqui para a gente, tá bom? Então, isso, na verdade, é um grande teatro de Krishna, né? Isso mesmo, celestiais, esses mesmos. Então não tinha muito jeito. Você tinha são várias facetas desse mesmo prisma, tá? Que vão colocando com que essa guerra seja inevitável de acontecer. Aí você tem o aspecto também dos celestiais, o motivo, né, governamental, mais material, mais terreno, mas você tem um outro também conceito, porque eram dois grupos de kshatriyas, eram dois grupos de governantes. Eles tinham que governar em algum local. E eles chegaram a pedir, não, você separa uma terra aqui para a gente fica lá naquele cantinho lá, ó, quem quiser ir para lá, vai para lá, entendeu? Mas Duryodhana não queria. Duryodhana queria tudo para ele. Essa que é a verdade. Vamos pegar aqui o capítulo 2 mais um pouquinho, só até o verso 10, que foi onde a gente parou, tá bom? Vamos lá.
Então, no capítulo 2, começa assim: Sanjaya disse: quando a compaixão apoderou-se assim de Arjuna e lágrimas encheram seus olhos confusos, Madhusudana falou as seguintes palavras. E aí é aquele momento onde Krishna dá um puxão de orelha aí em Arjuna. O Senhor disse: neste desafio, como a fraqueza recaiu sobre ti. O nobre não a saúda, Arjuna, pois ela não conduz ao paraíso, mas à infâmia. Não ceda à impotência, Parta. Isso não condiz contigo, fustigador de adversários. Abandona a reles fraqueza de coração e levanta-te. Então, isso é o verso 2 e 3, onde Arjuna fala, e cara, se liga, o que está acontecendo com você? Né? Acorda para a vida, meu querido. Você vai deixar com que os caras que são corruptos façam isso mesmo? Não, não é bem assim. Fugir da batalha não é uma opção para você. Aí Arjuna diz, Arjuna continua tentando argumentar contra Krishna, né? Argumentar assim, não contra Krishna, mas no sentido de não se enveredar pela batalha. Ele queria fugir. Ele ia sair fora. Vamos lá. Arjuna disse: Bhishma e Drona merecem. Bhishma é o avô. Drona é o mestre de armas de Arjuna. Bhishma, estavam todos eles do lado dos Kurus. Bhishma e Drona, por que eles estavam do lado do Kurus? Porque Duryodhana, que era um excelente negociador, né? Um diplomata exímio, além de ter negociado isso com eles, pagava eles. Mas pagava eles assim, tipo, lifetime, né? Desde muito tempo. Então ele fez toda uma articulação, todo um esquema para que essas pessoas ficassem do lado dele. Então Arjuna disse: Bhishma e Drona merecem meu respeito, amado Sudana. Como posso contra-atacar com flechas em batalhas, ó matador de inimigos? Melhor é viver de mendicância neste mundo do que matar semelhantes mestres, pois eu viveria de espólios manchados por sangue por matar tais mestres, consideravelmente nobres, embora cobiçem lucro. Né? Estavam querendo cobiçar lucro, mas Arjuna ainda assim falava, poxa, mas são meus mestres, né? Eles estão errados, mas caramba, como é que eu vou fazer? Nem sabemos o que mais nos vale a pena, subjugá-los ou sermos subjugados por eles. Os filhos de Dhritarashtra estão diante de nós, matando-os, não desejaremos viver. Olha só. E aí, os 7, ele Karpanya Dosha, Parta, a piedade equivocada enfraqueceu minha natureza. Confuso quanto ao meu dever, eu te pergunto, o que seria o bem definitivo? Diz-me, sou teu discípulo, ensina-me, pois estou entregue a ti. Não vejo que poderia dissipar o pesar que está secando-me os sentidos, mesmo ganhando um inigualável reino próspero na terra com a soberania dos deuses. Sanjaya disse: após dirigir-se assim a Rishikesha, o fustigador de adversários, Gudakesha, aí aqui lembra aquela explicação com aquele que desperta, disse a Govinda, aí Govinda aqui também é interessante, que Govinda é aquele que dá prazer, né? Govinda. Não lutarei, e ficou em silêncio. E o 10º, ó Bharata, no meio de dois exércitos, dos dois exércitos, Rishikesha, quase rindo, né, aquele sorriso maroto, falou as seguintes palavras ao desesperado Arjuna. Então, aqui começa a Bhagavad Gita. Vocês querem ler mais um pouquinho? Como é que vocês estão aí de tempo? A gente pode ler mais um pouquinhozinho, ou se vocês quiserem tirar alguma dúvida, é o momento. Nos slides, naquele contexto dos slides que eu fui apresentando para vocês o que estava acontecendo, pode perguntar, Nirinho. Que eu fui apresentando para vocês o que estava acontecendo, a gente parou exatamente aqui, nesse ponto.
Naquele momento que Krishna olha para Arjuna, dá aquela risadinha assim de lado e fala, bom, agora que você se rendeu, que você está entregue a mim, que você está dizendo que é meu discípulo, eu vou deixar de agir como quadrigário, eu vou deixar de agir como amigo e vou passar a agir como o seu mestre espiritual. Eu vou passar a agir como guru. E aí que Krishna comece. Ah, querida, claro. A foto da família. Eu mando o link depois para vocês. Tem várias dessas daqui, é só procurar. A árvore genealógica dos Pandavas, tá? No Mahabharata. Tem várias versões. Eu peguei essa daqui que eu achei mais interessantezinha com os bonequinhos. Ok? Printou? Se não, depois eu mando para você. Tá bom? Ah, mando sim. Pode ficar tranquila que eu mando. Mais alguma pergunta, dúvidas que vocês queiram tirar, vocês queiram fazer? Esse aqui é o momento, tá? A partir daqui, a gente vai ter agora a Krishna explicando mais ou menos, ele vai começar a explicar seriamente sobre a Gita toda. Ele vai fazer um resumo da Gita e depois ele vai explicar tintim por tintim. Querem ler um pouquinho mais? Podemos? Então vamos ler só mais um pouquinho. Olha só que bacana que fica agora. O Senhor disse, Krishna, né? Krishna disse: lamentas o que não é lamentável, e, no entanto, proferes palavras sábias. Pessoas instruídas não se lamentam nem pelos que partiram, nem pelos que não partiram. Olha que bacana. Esse versinho aqui é maravilhoso. Jamais eu não existi, ou tu, ou este dos governadores do povo. Tampouco deixaremos de existir em algum momento. No corpo, a alma corporificada experiencia infância, juventude e velhice. Do mesmo modo, o indivíduo obtém outro corpo. Isso não confunde o sábio. Então, ele já começa a explicar aqui, nesse primeiro parágrafo aqui que a gente viu, versos 11, 12 e 13, ele começa a explicar que você não é o corpo. É o primeiro ensinamento de Krishna. Você não é o corpo. Você é uma alma. Alguém tem dúvidas sobre isso? Você não é o corpo? Prabhupada tem uma história que é muito interessante, que ele chega em uma escola de crianças, né? E nessa escola de crianças, ele pergunta ele faz as seguintes perguntas, né, para uma criança: você é a sua mão? Não. Você é o seu pé? Não. Você é a sua perna? Não. Você são seus braços? Não. Você é a sua cabeça? Não. Então, o que que é você? Você é a sua mente? Continuando essa pergunta, né? Você é a sua mente? Não. O que que é você, então? Você é essa alma espiritual, viva, eterna, que dá vida ao corpo. O corpo, né, é aquela história. Você não é um corpo, você é uma alma. Você tem um corpo. Não é que você tem uma alma, você é uma alma. Você tem um corpo. Neste momento é um corpo humano, tá? Então vamos ler só mais um pouquinho para a gente encerrar. Caunteia, contatos materiais, assim como calor e frio, dão prazer e dor, impermanentes, vêm e vão. Tolera-os, Bharata. Ó melhor dos homens, uma pessoa sábia, equânime na dor e no prazer, imperturbável por esses contatos, ganha a imortalidade. Aí, no caso, você já começa a entender
que quando você não se apega a isso, você já está na transcendência, você já está no plano da imortalidade. O irreal não tem existência, o real não tem não existência. Com efeito, observadores da verdade enxergam a certeza de ambos. Toma conhecimento do indestrutível que permeia tudo isso. Ninguém pode destruir aquilo que não perece. Ele está falando da alma. Afirma-se que os corpos da alma corporificada, eterna, indestrutível e imensurável se acabam. Portanto, Bharata, lute. Nem quem pensa que a alma mata, nem quem pensa que ela morreu tem compreensão. A alma nem mata, nem é morta. A alma nunca nasce e nunca morre. Tendo existido, jamais deixará de existir. Não nascida, eterna, perpétua, primordial, ela não morre quando o corpo morre. Parta ciente de que a alma é indestrutível, eterna, não nascida, imperecível. Como pode alguém matar? E quem ela mata ou faz com que mate? Assim, como um indivíduo veste roupas novas após descartar as que estão velhas, a alma corporificada, da mesma forma, após descartar corpos velhos, veste novos. Armas não cortam a alma, fogo não a queima, água não a molha, vento não a definha. Não se pode cortar, queimar, molhar, nem definhar a alma. Ela é eterna, vai a toda parte, apesar do que é estacionária, imóvel e perpétua. Afirma-se que a alma é manifesta, inconcebível e imutável. Assim, ciente disso, não deverias te lamentar. Eu vou parar por aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, é o momento certo. Na próxima segunda, aí a gente entra um pouquinho ainda nesse capítulo, tá? Desse início do capítulo 2, nessa discussão sobre a alma. Vai um pouquinho mais adiante, que agora Krishna vai fazer o que nesse capítulo 2? Ele vai fazer um grande resumo da Gita, de todos os aspectos da Gita. Ele vai explicar como isso funciona, como o nosso corpo funciona, como o Karma Yoga funciona, como Jnana Yoga funciona, Dhyana Yoga, e vai falar um pouquinho de Bhakti também. Ele vai falar tudo isso no capítulo 2. Depois, ao longo dos outros capítulos da Gita, ele vai detalhar cada um desses pontos. Agora ele está dando aquele resumão assim, tipo, cara, acorda aí, vamos lá. Né? O que está acontecendo contigo? Ok? Perguntas, meus queridos, perguntas, minhas queridas. Algo que eu possa fazer, trazer alguma luz aqui para vocês. Anne, pode falar, querido, por favor. Não, só queria comentar que a Ajna representa a gente bem, né? Nesse momento de lamentação, né? Muito bem. Muito, muito bem, né? Ele... essa batalha que a Arjuna viveu, né? A gente pode trazer ela para o nosso dia a dia, né? Uhum. Para o nosso dia a dia. A gente se identifica demais com o corpo, esquece que é a alma, se identifica com o corpo, e aí a coisa começa a complicar. Aí vem duas palavrinhas que pesam muito para a gente. É eu e meu. E toda vez que a gente fala eu e meu, a coisa já está errada por aí. A coisa já nasceu complicada. Tá bom? Samantha, gratidão, querida. Gratidão. Se tiverem mais alguma coisa que eu possa estar fazendo, senão eu vou encerrar por aqui, e aí segunda-feira que vem a gente volta a conversar, tá bom? Tudo certo. Gratidão, Prabhu. Boa noite. Hare Krishna. Hare Krishna.
tem as reverências. Deixa eu parar de compartilhar. Boa noite para vocês, tudo de bom. Até a próxima. Até Hare a Krishna. próxima.